vem justamente confirmar para nós a sobrevivência da alma a partir do fenômeno da morte. Esta semana, folheando o livro Memórias de um Suicida, encontrei nele uma frase fantástica, né, do nosso Camilo Castelo Branco, quando ele, poeta, fala que ele buscou no suicídio a morte, mas a morte o recusou, porque ele encontrou a vida, num desdobramento muito infeliz pelo suicídio. Isso é uma realidade muito profunda. Pessoas que estão ali ansiosamente aguardando, né, a libertação espiritual, só que essa libertação espiritual nos leva para uma vida muito mais plena, muito mais radiante, muito mais cheia de oportunidade. E ela começa esse capítulo 9 dizendo para nós justamente essa frase, que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como servo. Então, sendo a morte a ressurreição da vida, não a ressurreição da carne. Isso, cientificamente, é improvável. Não há como, de uma carne morta, restaurar condições biológicas para que ela volte à vida. É muito, né, incompreendido o caso de Lázaro, quando Jesus, que estava, né, à distância e recebe a notícia que Lázaro havia morrido, e ele tinha em Lázaro um amigo, alguém que era caro ao seu coração, então ele projeta o seu psiquismo até onde Lázaro está e diz, não, Lázaro dorme. E ainda levou um tempo para chegar até onde ele estava. Quando ele chegou lá, segundo as narrativas evangélicas, aquele corpo envolto em uma série de ataduras, né, que era comum na época, quase que uma mumificação do morto, exalava mau cheiro. Então, deu-se a entender que ele ressuscitou Lázaro, retirando ele de uma condição já de um corpo totalmente sem vitalidade e sem condições para reaver a vida, o que não é verdade. Lázaro padecia da lepra e, estando numa crise muito grande da própria doença desenvolvida, tinha várias feridas pelo corpo. Envolvida naquelas ataduras molhadas pelas secreções, exalava um odor fétido, o que não representa de forma nenhuma a decomposição do corpo físico. Dando sequência à abertura, ela diz para nós: venha instruir e consolar. São as palavras do Espírito de verdade. Os pobres deserdados, aqueles que não herdaram nada nesta vida, mas que estão herdando a vida celestial. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Olha que palavras, né? Palavras bonitas do Espírito de verdade. Que a minha resignação esteja no mesmo nível da minha prova. Eu não reclamar porque aquilo que eu estou passando é de acordo com aquilo que eu preciso para o meu crescimento espiritual. Que chorem, sim, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. Evangelho segundo o Espiritismo, comunicação do Espírito de verdade. Então, ela começa esse capítulo, as virtudes do Consolador. Como nós dissemos, é um capítulo que vai falar da sobrevivência da alma à morte do corpo físico, mostrando justamente que esta sobrevivência e a retratação dela, a confirmação dela, é o maior consolo que se tem. Porque você passa a enxergar a vida muito mais do que do berço ao túmulo. Você consegue enxergá-la antes e depois. E para aqueles que são materialistas, que ainda têm dificuldade de compreender esta questão, pense, por exemplo, na obra literária de Chico Xavier, dos seus 450 livros,
psicografados, se humanamente alguém é capaz de psicografar livros de autoajuda, de literatura totalmente depurada, de romances científicos, numa vastidão tão grande que, à sua época, os imortais da Academia Brasileira de Letras afirmaram: se a obra de Chico Xavier não for, de alguma forma, espiritual, se for dele, ele não tem direito a uma cadeira, assim a todas que aqui estão. Então, enxergando só esse ângulo, só essa faceta que ele produziu, nós já vemos o caráter consolador das almas que partiram e agora estão, através desses instrumentos, trazendo para nós o caráter consolador, que a vida continua, que se estamos em provas, são justamente os degraus de ascensão. E para começar o capítulo, lá atrás, uma frase de William Crookes. William Crookes, para quem não lembra, né, é aquele cientista inglês que foi nomeado pela corte inglesa para desmascarar os fenômenos espíritas. Ele, que era químico e físico inglês, ele então dedicou-se aos estudos profundos e, buscando as experiências com Florence Cook, uma médium de efeitos físicos, conseguiu diversas materializações do espírito de Kate King por anos, estudando todas as condições físicas e biológicas daquele fenômeno, chegando à condição de dizer essa frase que ficou para a história: não digo que isto é possível, digo, isto é real. É o depoimento de um cientista, o que tem grande valor. No seu encantador livro, Joana d'Arc Médium, que integra uma série magnífica de exposições sobre espiritismo, lembramos que esse livro é de Leon Denis, e Leon Denis tem algumas obras que são muito importantes, que são complementares à base da doutrina espírita. Entre, né, elas, como Joana d'Arc Médium, ele tem Espíritos e Médiuns, o problema do ser, do destino e da dor, e outros que fazem uma composição justamente da base do entendimento, ele como um grande filósofo do Espiritismo. O inconfundível poeta da Terceira Revelação diz que, numa conferência que fez no Instituto Geral Politécnico, o Dr. Duclaus, diretor do Instituto Pasteur de Paris, se exprimia nos seguintes termos: este mundo, o mundo espiritual, povoado de influências que experimentamos sem as conhecer, penetrando de um quid divino que adivinhamos sem lhe perceber as minúcias, é mais interessante do que este outro em que até agora se confiou o nosso pensamento. Tratemos de abri-lo às nossas pesquisas. Há nele por fazerem-se infindáveis descobertas que aproveitarão a humanidade. É um outro, né, uma outra definição de um outro diretor de um instituto famoso em Paris na época, mas quando ele começa a ver o que é a doutrina espírita e essas almas sensibilizadas com toda a versatilidade que os espíritos tratavam de assuntos, seja no ramo da ciência, da filosofia, da moral cristã, ele passa a ver que ali havia um campo muito grande de investigações e que até hoje, até nos dias de hoje, há muito pouca investigação científica. Criou-se, né, uma série de outros nomes através da metapsíquica, da parapsicologia, para definir aquilo que Allan Kardec já definiu, sem lograrem adicionar nada. Em momento nenhum trouxeram algo de novo, apenas repetiram conceitos com nomes sofisticados. Mas quando estes reconhecerem a essência, a científica parte da doutrina espírita dentro do livro dos médiuns, das experimentações mediúnicas, nós vamos ter, né, o casamento do século, que é a união da ciência e da religião.
Ora, diz ela, ao relermos recentemente tal comentário, recordamo-nos de certo episódio a nós narrado por pessoas de absoluta integridade moral, episódio no qual, posteriormente, nossa faculdade mediúnica se viu espontaneamente envolvida no encantador prolongamento de revelações. Relatemos, porém, os acontecimentos em forma literária, de modo a não fatigar o leitor. Então, ela vai contar para nós uma experiência vivida por ela, que é relatada por uma família, que traz a confirmação da vida espiritual. Como o cientista disse, e como os outros, né? Isso não é possível, né? Isso é real. Então, conta-nos ela. No mês de setembro de 1957, um simples acaso levou-nos a visitar respeitável família residente em Belo Horizonte, a encantadora capital do estado de Minas Gerais. Os chefes dessa família, senhor Antônio Augusto dos Santos e esposa dona Ormezinda Santos, haviam perdido uma de suas filhas, menina de 14 anos de idade, vivaz e afetuosa, inteligente, aluno do Sacré-Cœur daquela cidade. O decesso da gentil adolescente ocorrera no dia 14 de março de 1955, 2 anos antes da sua visita. E depois de 4 longos meses de uma enfermidade dolorosa, que zombara de todos os recursos da ciência médica, torturando o coração dos pais que vinham definhar a mimosa filhinha sem um só alívio que lhe pudesse ser ministrado. O senhor Antônio, perdão, por isso mesmo, naquela manhã de setembro de 57, o senhor Antônio Augusto dos Santos e sua esposa ainda se confessavam intimamente abalados pelo drama que lhes mortificara o coração, sofrendo a saudade dos risos cativantes daquela que partira entre lágrimas e flores, e cujo vulto querido não mais era visto ao subir e a descer as escadarias da casa, ou colhendo as flores do caprichoso jardim que sua mãe zelosamente cultivava ainda hoje. Então, já havia se passado 2 anos da morte desta jovem de 14 anos, e a família ainda ressentia saudade. Não existe dor nenhuma que possa ser comparado à dor de perder um filho. Não há nada que se compare. É algo que fica marcado para o resto de uma existência. Porque pelos filhos nós desenvolvemos os instintos mais depurados, aos quais denominamos sentimentos. E por eles partirem sem que a gente tenha uma certa preparação espiritual, é como se parte de nós também viesse a desfalecer naquele momento, para que mais tarde venha a compreensão, venha de certa forma a consolação, mas nunca o esquecimento. Traíam ambos, pois pesar e amargura ao se referir a um fato doloroso, o que sobremodo comovia os ausentes, perdão, os ouvintes. Então, eles falavam da filha com tanto sentimento, com tanta dor da partida, que, de certa forma, eles ficavam, né, se sentiam comovidos. É bem certo que um médium cujos labores inerentes à faculdade se estenderam já por um período longo, passa a adquirir percepções variadas e singulares, espécie de uma visão toda especial, percepções que, em determinada circunstância, o levam a apreender não só algo do pensamento e das intenções alheias, como até mesmo das vibrações existentes nos locais visitados,
permitindo-lhe captar também detalhes que se relacionem com as passadas existências das personalidades que neles vivem. Então, o que que ela fala para nós? Um médium que esteja bem amparado, uma ferramenta bem afiada. Ele é médium também dos encarnados. Ele é médium das emoções que as pessoas emitem, dos ambientes por onde ele passa. Então, ele tem uma capacidade de interpretação muito maior do que uma pessoa, às vezes, que não tem a faculdade apurada, ou de outros invigilantes que não desenvolveram as suas funções mediúnicas, as suas condições de trabalho, dentro de um profundo estudo imoral elevado. Não quer dizer que tem que ser espírita para ser um bom médium. Tem que ser cristão para ser um bom médium. E aí, ao entrar em contato com o sofrimento, com alguém, você começa a perceber muito mais do que a realidade que está sendo retratada, mas a ambiência daquele quadro. O que que levou àquela condição de sentimento? E todos os fatores envolvidos. Eu me lembro que, fazendo um estudo, certa vez, nós estudando algumas particularidades da biografia de Chico Xavier, ele trabalhando na Casa da Prece, a uma distância regular da rodoviária de Uberaba, e lá estando meditando e atendendo e psicografando, ele percebe a chegada de um casal que estava vindo buscá-lo. Estavam descendo do ônibus àquela hora, e ele lá no trabalho já percebia. E ali naquele trabalho ele percebe, meu Deus, um homem foi eliminado. Aquele casal trazia um crime escondido da justiça. E aquele médium que estava distante fisicamente já havia buscado quem era, o que buscavam e o drama que os movimentava. Imagina quais são as potencialidades da alma quando estivermos nós também em condições de ofertar um trabalho de ordem mais elevada. Assim foi que, penetrando pela primeira vez o solar da família Santos, edificação graciosa em estilo colonial português, sem conhecer qualquer dos seus membros e nada absolutamente que com eles se relacionasse, nossas percepções mediúnicas, em vez de uma residência em estilo colonial português, fizeram-no entrever e sentir um estranho ambiente artístico, suntuoso e evocativo, mas no estilo da velha Índia, e não de Portugal, ao qual nos envolvia e penetrava, como se o distinguíssemos através de quadros sugestivos que outra vontade, independente da nossa, nos declarava no íntimo do ser. Então, começa, né, a observação dela, ela foi lá visitar, conforme ela coloca para nós, não foi nada programado, ela simplesmente estava acompanhando pessoas que fizeram uma visita a esse casal, era um casal simpatizante da doutrina espírita, e chegando a uma casa que, à primeira vista, tinha um estilo colonial português, já que a família é toda descendente, né, de imigrantes portugueses, sendo que o senhor Alberto, né, o nome dele, vamos voltar aqui, o senhor Antônio Augusto, era português nato, então ele construiu aquele solar de acordo com as características do seu país natal. E ela entrando na casa, saudando, vê, a princípio, um ambiente totalmente diferente. A casa mudou-se como se fosse agora uma casa com detalhes artísticos da velha Índia, com quadros evocativos, com todas as particularidades que lembravam este país místico, né, do Oriente. Sob tal injunção, cercavam-nos não os aposentos confortáveis e modernos. Lembramos que nós estamos em 1957. Não adianta pensar no moderno de hoje, né? Que se vêem no solar,
mas velhas arcadas de estilo oriental, portas rendilhadas com joias de filigramas, varandas com formosos balaústres, tetos esculpidos com alto relevo reluzente, como pintado a ouro, salões dourados com reposteiro flexível, enfim, um panorama íntimo tipicamente hindu, aristocrata e refinado. Deve ser fantástico ser assim, né? Depois você pergunta para a pessoa, o que você achou da residência lá de São Antônio? Ela não sabe nem o que dizer, porque esteve numa residência física e percebeu uma numa dimensão diferente. Para quem tem tanta dificuldade de entender a proposta do multiverso, né? De um universo entre outros, entre vários, em dimensões diferentes, aí nós temos uma amostra clara. Ela estava dentro de um universo da terceira dimensão, percebendo um da quarta dimensão. Aquele que estava ali, e apenas ela tinha capacidade de perceber. Uma como vertigem engolfou nosso espírito. Nossas energias mediúnicas nos primeiros momentos se abalaram, premidas pela força vibratória do fenômeno, aliando-nos do que em derredor se passava e impossibilitando-nos de compartilhar a conversação durante os primeiros minutos. Então, mesmo para uma médium experimentada, experiente como Ivone Pereira, esses choques de percepção espontânea causam-lhe um desconforto, a ponto dela, naqueles primeiros minutos deste êxtase, né, de percepção, ela não conseguir conversar com naturalidade, se inteirar dos assuntos como uma pessoa comum. Talvez isso, né, leve a uma pessoa sem esclarecimento, sem estrutura e sem proteção espiritual, caracterize sim um transtorno totalmente psíquico, ao qual nós classificaríamos como uma loucura. Você está num lugar vendo outro. E é uma faculdade, neste caso, absolutamente neste caso, é uma faculdade da própria alma. Não que não tenha outros, ou que alguns taxados como loucos também não tiveram as suas percepções, mas existem vários fatores que distorcem a realidade. Desequilíbrios emocionais, desequilíbrios endócrinos, uso de medicamentos, uso de produtos químicos, esses fazem com que a nossa mente, ela nos pregue peças, ela faça avaliações completamente divorciadas de uma proposta real. No caso dela, ela faz uma percepção anímica, uma psicometria do ambiente, uma leitura de vibrações mentais, e que nós vamos entender o porquê mais para frente no capítulo desta percepção numa casa que a princípio não tinha ligação nenhuma com a Índia. Refazendo-nos pouco a pouco, não sem estranhar, porém, a singular visão que nos fora dado, distinguir através do sexto sentido, lembramo-nos de que o senhor Santos era português nato, seus filhos, brasileiros, e sua esposa, igualmente brasileira, descendente de portugueses, não existindo, portanto, quaisquer razões que justificassem o panorama hindu estampado nas vibrações do ambiente. Então, usando a razão, né, racionalizando o fenômeno, ela pensou, mas por quê? Se eu estou numa casa de um português que veio morar no Brasil, que consorciou-se com uma brasileira também descendente de portugueses, que tem os seus filhos todos brasileiros, por que essa origem? Né? Já é um princípio da reencarnação, que algumas pessoas conseguem enxergar no passado. Eu me lembro de uma das obras da Ivone Pereira, eu não vou lembrar qual agora, talvez, se não me engano, seja A Luz do Consolador, que ela andando pelo Rio de Janeiro, viu o espírito do, né, imperador Nero reencarnado. Uma criança com grandes deficiências, com grande dificuldade, e quando ela bate o olho, fazendo uma prece para aquele ser que estava, né, com certeza resgatando
um passado difícil, ela retorna no tempo e enxerga ainda a projeção do psiquismo daquele homem, daquela personalidade de 2000 anos atrás. Não obstante tais choques e estranhezas psíquicas, calamo-nos, receosa de cometer uma impertinência ou indiscrição. Se algo comunicássemos de que percebíamos, abstendo-nos, pois, de quaisquer revelações ou indagações, muito embora soubéssemos ser o chefe do solar, visitado, assaz simpático à causa espírita. Observemos a postura de um médium sério. Tem uma percepção profunda do ambiente, das pessoas, das vibrações, mas se cala. Não está ali para fazer nenhum tipo de exibicionismo mediúnico. Ninguém lhe perguntou nada a respeito disso. Talvez uma pessoa ainda iniciante ou que esteja deslumbrada, sem o comportamento equivalente à responsabilidade de uma faculdade dessa, chegasse falando: nossa, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, eu estou percebendo essa vibração. Mas um médium sério percebe tudo isso e se cala, para que, se e somente se houver um momento propício, uma conversa a respeito, ele então se pronuncie, ou até tenha confirmação com a percepção de outras pessoas. De outro modo, tantas são as impressões, visões, panoramas, descobertas mesmo, que o médium obtém em cada local para onde as circunstâncias o requisitam, que, se os narrasse todos, tornar-se-ia enfadonho, desacreditado, ridículo, considerado fanático ou obsidiado. Eu, pessoalmente, conheci alguns que se enquadraram nesse ponto. De tanto olhar e falar: você é reencarnação do país tal, não sei, as pessoas vão tomando uma certa antipatia disso, porque não gera crédito e porque não tem utilidade nenhuma aquela informação. E me basta eu enxergar a encarnação passada dos outros se não estiver aproveitando a minha própria. Então, se um médium tem algum tipo de percepção, ele não deve anunciar essa percepção sem que tenha uma finalidade muito grande, sem que realmente aquilo que ele vá colocar, né, aquela observação, ela venha para consolar, para elevar, para corrigir, para poder melhorar algum tipo de situação. Ver por ver, todos vêm dentro da sua ótica, uns com a sua imaginação e outros até com a percepção. Mas daí a gente sair narrando e anunciando, como se estivéssemos realmente, né, fazendo da mediunidade um teatro à rua para entretenimento das massas, foi o que Allan Kardec deixou bem claro no Livro dos Médiuns, que a mediunidade nunca se desdobraria tão pouco aos interesses mais comuns. Se está acontecendo isso, ainda não estamos sendo médiuns espíritas. De passagem, acrescentaremos que, além do ambiente espiritual hindu, assim percebido, sentimos-nos igualmente envolvida por uma singular e influenciação artística, pois a residência em apreço, vibratoriamente, é como um cenáculo de arte clássica, dado que um dos filhos varões do casal Santos é jovem tenor de largo futuro, enamorado da boa música, já com 2 excursões pelo estrangeiro, entre parênteses, ela escreve para nós, na Alemanha e nos Estados Unidos, 2 filhas pintoras de grandes dotes artísticos e fácil inspiração, e mais 2 filhos varões engenheiros, arquitetos, donos de súbito valor profissional. Então, parte, né, dessa captação artística se dá justamente pela expressão das almas que vivem naquela casa.
E aí a gente faz um raio-x da nossa residência, né? O que que a gente plasma no ambiente da nossa casa? Que tipo de qualidade a gente coloca? Pessoas compreensivas, pessoas esforçadas, pessoas que estão buscando uma nova postura, um novo amadurecimento, é algo a refletir. Um grande retrato de uma menina morta no salão de visitas, ornamentado de cravos brancos em jarras mimosas, sobre um aparador estilizado e ali disposto pelas carinhosas mãos maternas, despertou nossa atenção. Sorridente e graciosa, trajando o clássico uniforme de seu colégio, a morta parecia ali palpitar cheia de vida e encantos. Alguém dentre as visitas do dia indagou a dona da casa. Como se chamava sua filhinha, minha senhora? Oh, os olhos da saudosa mãe, azuis como dois retalhos luminosos do céu, se ergueram para o perfil querido ali estampado, rebrilhantes de um discreto pranto, enquanto seus lábios respondiam em voz pausada e terna. Chamava-se Elizabeth, mas nós a chamávamos de Betinha. Era caçula dentre as meninas. Com isso vieram as confidências, os relatos amorosos dos pais saudosos sobre a curta vida terrena da mimosa flor, que não chegara a desabrochar completamente. Mil detalhes e pequenas particularidades que tecem o encantamento dos pais afetuosos, sempre interessantes para o observador que procura distinguir nas nuances diárias da vida motivos preciosos para o estudo da harmonia plena com que as leis do Criador tudo dispõem. Até que foi narrada a etapa final da vida terrena de Betinha, que se findara mansamente pela madrugada. E sua mãe continuou o relatório, não se detendo à menção do túmulo, mas prosseguindo noutra fase que era bem o símbolo augusto da ressurreição. Que todas as criaturas humanas aguarda depois que o silêncio se debruça sobre os nossos pobres despojos corporais, retornados ao seio da grande mãe natureza para sublimes metamorfoses das espécies, ouçamos, porém, na palavra de Dona Ormesina Santos, a formosa descrição do fato ocorrido após o decesso de Betinha, o qual motivou essas páginas, fato que, em sendo razão de conforto e consolação para os demais corações maternos que se vejam em idênticas circunstâncias, igualmente testemunha a verdade espírita em condições alentadoras, edificando o coração do crente e encaminhando as atenções para a sublimidade da vida além do túmulo. Então, agora, né, a dona Ormezinda, mãe de Betinha, vai começar a narrar parte da história que movimentou ela a escrever este capítulo para nós. Talvez, quando a gente escute o sofrimento de pais que perderam seus filhos, poucos são aqueles que compreendem a vontade de Deus. Alguns podem passar por um período de revolta, de falta de fé, de desequilíbrio emocional, mas o tempo e as reflexões fazem com que a vida prossiga normalmente e a gente possa encontrar novamente valores, encontrar novamente algo que nos motive a continuar vivendo. Porque lá no íntimo, lá no nosso inconsciente, algo nos diz que esse ser continua vivo. Como no Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntando da onde que vem os mais primitivos seres humanos das tribos, das tabas, aquela crença, né, de um ser superior que ora eles
adoram no trovão, no relâmpago, na chuva, no fogo, vem justamente da intuição que Deus existe. No íntimo, eles trazem essa intuição, a mesmo que ainda, né, cheia de alegorias. E as pessoas que sofrem, mas continuam vivendo, é porque no íntimo traz consigo que a vida continua e que esses que nos antecederam continuam vivos. Conta para nós, dona Ormezinda. Minha filha contava 14 anos incompletos, quando os desígnios sábios da providência lhe permitiram adoecer e morrer. Olha o que é um coração materno consolado por uma fé. Os desígnios sábios da providência, que sabem muito mais do que eu. Então não me revolto. Estes desígnios sábios permitiram que ela adoecesse e morresse. Desde algum tempo antes de contrair a enfermidade que finalmente a vitimou, manifestara a ela o desejo de que nos seus futuros 15 anos de idade fossem devidamente comemorados, e todo o encantamento do seu coração se voltava para esse sonho ingênuo que a empolgava de alegrias prematuras e prematuras emoções. Então, aquela jovenzinha que ia completar os seus 14 anos, começava a conversar com a mãe sobre o sonho dos seus 15 anos. Era muito comum na cultura chegar aos 15 anos e ter aquele baile de apresentação à sociedade, onde haviam, né, debutantes, meninas que se tornavam agora integrantes à sociedade. E ela tinha esse sonho para com ela. Por isso mesmo, diz Dona Ormezinda, fizera-me prometer que a presentearia com um rico vestido de baile, para usar naquele dia, comprido e ornamentado de muitas rendas e flores, e cuja cor deveria ser rosa. Firmado o compromisso, sobre ele nos entendíamos frequentemente. Betinha era a filha caçula dentre as meninas que tivemos, conforme já disse, e era grato a todos nós, por isso mesmo, satisfazer-lhe a vontade, que fosse razoável. Ela, porém, não atingiu a idade dos seus sonhos, visto que faleceu aos 14 anos incompletos. 3 dias após o seu passamento, no entanto, encontrando-se toda a família abalada e chorosa, como seria natural, um fato singular, belo e comovente, recordando os livros clássicos de filosofia religiosa de todos os tempos e de todos os países, bem assim os compêndios da ciência psíquica, firmado por eminentes sábios psiquistas que se dedicaram a devassar o além-túmulo, positivando a continuação da existência da criatura após a morte do corpo carnal, veio demonstrar que a nossa Betinha, por quem chorávamos tanto, prosseguia viva e feliz como dantes, porventura mais bela e venturosa ainda, concedendo-nos a satisfação de permanecer ao nosso lado, em espírito, sempre que possível e com a permissão de Deus. Então, ela começa a narrar um fato que aconteceu 3 dias após o passamento, após a morte daquela jovenzinha que, com 14 anos, entregou o corpo à natureza e retornou ao mundo espiritual. Parecia ser ela, né, alguém que movimentou a família para o lado religioso. Nós temos um caso até um tanto quanto parecido
na família de Peixotinho. Ele teve uma filha que desencarnou muito novinha, chamada Araci. E Araci era para ele um espírito muito próximo, muito querido, que em várias vezes na vida apareceu-lhe a vidência, corrigindo-lhe o procedimento. Tanto que a casa espírita, né, de Campos chamava-se Araci, em homenagem a esse espírito que há muito tempo acompanhava aquele grupo familiar e já era uma alma bem mais evoluída, embora nesta atual existência desencarnou muito criança, com 3 ou 4 anos de idade. Minha filha Eunice, continua Dona Romezinda contando, conquanto casada e residente fora da capital, permaneceu conosco desde que o estado de saúde da irmãzinha se agravava. E 3 dias depois do trespasse da mesma, ainda permanecia, esperando que a consternação geral se atenuasse, a fim de regressar ao seu domicílio. Então, uma filha, né, chamada Eunice, que veio morar com a família para ajudar a cuidar da irmã, mesmo ela sendo casada e morando fora de Belo Horizonte, ela foi estar ali para ajudar a cuidar. E, tendo a irmã mais nova falecido, passado 3 dias, ela ainda permaneceu com a família até que diminuísse aquela consternação, aquele sofrimento, e ela pudesse retornar e dar sequência às suas atividades, à sua família. Na noite em que se deu o acontecimento que passarei a relatar, dormia ela, Eunice, né, no quarto de sua irmã Zinda, e nenhuma normalidade fora pressentida, conservando-se toda a família conformada com os desígnios divinos, não obstante, pesarosa e sofredora. Porque a conformação não quer dizer que você não vá sentir. Há pessoas que dizem, mas os espíritas não sentem a morte. Que não sente o quê? Não sente aquele que não tem sentimento nenhum. Então, você vai sentir, sim, a ausência. Ela pode ser uma ausência física, mas a partir do momento que se desencarna, desdobra-se outras atividades no mundo espiritual. É como se aquele filho tivesse viajado e a gente tenha grande dificuldade em continuar uma convivência muito próxima por um período. Então, você vai sentir, vai doer a ausência, vai doer a falta que faz. Com o tempo, isso vai suprindo, mas há um pesar que a morte nos traz, há um sofrimento. Eunice, essa filha que ela está falando, fatigada das lutas de 4 meses de enfermagem junto da doente, pois frequentemente aqui estava, repousara tranquilamente durante grande parte da noite. Pela madrugada, no entanto, despertou, reconhecendo-se perfeitamente na posse de si mesma, observando, porém, uma estranha claridade no aposento, posto às escuras. Então, estava dormindo ela e a sua irmã Zinda, num quarto totalmente escuro, e em alta madrugada ela desperta com uma claridade que começa a surgir no quarto. Sua irmã, Zinda, dormia pesadamente, vencida, como que vencida por um torpor, que mais se assemelhava à profunda letargia de um transe mediúnico, do qual há um sono natural. Subitamente, porém, a elevar-se do solo, cerca de 1 metro, talvez mais, Eunice distingue um aglomerado de matérias sutis, como fumaça alucinante, traindo colorações levemente amareladas, luminosas e muito delicadas. Então, ela está diante de um fenômeno de materialização a se formar dentro de uma casa onde não tinha nenhum preparo, nenhum médium desenvolvido, nenhuma condição, mas a espiritualidade
talvez vendo os sentimentos, tendo a concessão para o fenômeno e um médium de efeito físico, que é essa irmã que dormia, né, dentro de um torpor mediúnico que ela não despertou de forma nenhuma. Pouco a pouco, essa matéria, essa fumaça, né, ou essência que lembraria os cirros de inverno, tomava forma imperceptível, até que no auge do assombro e do deslumbramento, o duplo ou corpo espiritual de Betinha, cujas formas carnais jaziam sepultadas desde 3 dias, apresentava-se na plenitude da sua graça e beleza, trajando um lindo vestido de baile cor-de-rosa, cujo modelo lembraria o clássico figurino Imperatriz Eugênia. A materialização era perfeita, acentuando particularidades, rendas, fitas, flores azuis sob o lindo tom de rosa guarneciam a insólita indumentária de além-túmulo. Então, ali ela está diante de um fenômeno belíssimo, raro, mas não impossível de acontecer. Tendo condições, um ambiente mais escuro, um médium de materialização que podia ceder ectoplasma, uma concessão da espiritualidade para plantar esta ideia do consolador, da vida após a morte, permite que Betinha materializasse agora com o vestido que ela sonhava para os 15 anos, pela ideoplastia, que o Espírito consegue fazer aquilo que nós estudamos nessa mesma obra, lá nos primeiros capítulos. Admirada e feliz, Eunice tentava despertar a irmã, que continuava imersa em profundo sono no leito fronteiro, para que igualmente desfrutasse o encantamento da formosa aparição, recordando os pastores de Judá, que uns aos outros despertaram alta noite, ao se surpreenderem com as manifestações celestes que comunicavam o advento de Jesus na noite sublime de Belém. Então, ela está tentando lá despertar a irmã, que com certeza está num sono, né, hipnótico, que não vai despertar porque é ela o médium que cede ectoplasma. Enquanto aquela energia está ali, a sua condição vital está no estado letárgico. Então, o sono profundo, que não consegue ser despertado, justamente porque parte da sua vitalidade está promovendo uma materialização completa, cheia de detalhes, de cores, que não deixa a mínima dúvida da presença da irmã que havia falecido. Mas ainda está incapaz de despertar. Apenas emite longos gemidos, longos suspiros, pois que ela é médium de efeitos físicos, que ignora a própria faculdade, porque não professa a fé espírita, e que fornece elementos, ectoplasmas, para garantia da aparição. Então, não precisa que ela seja espírita. Basta ela ter a faculdade para intermediar aparições ou fenômenos físicos, fenômenos de voz direta, fenômenos, né, de batidas, como os raps, são promovidas por médiuns de efeito físico. Ah, mas eu não sou espírita, nunca fui, nunca estudei, nunca gostei desta doutrina espírita. Importa muito pouco, né? Na verdade, você acaba sendo um instrumento que gera os recursos para a comunicação. Com certeza, quando nós estudamos a história da doutrina espírita e vemos principalmente no Livro dos Médiuns a história de diversos fenômenos que aconteciam,
sem que as pessoas soubessem quem era um instrumento. Numa das evocações de Allan Kardec, a uma entidade que quebrava as vidraças de uma casa, ele pergunta: mas quem te concede recursos para isso? E era uma das serviçais daquela casa. E Kardec questiona: mas ela tem noção disso? E o espírito ri e fala: claro que não. Ela é a mais assustada. Quer dizer, mesmo num estado, né, desperto, esses médiuns que desprendem ectoplasma podem gerar manifestações, podem dar recursos, talvez não para uma materialização completa, mas para outros fenômenos físicos, com certeza, como vai acontecer ainda nessa história. Esse não é o único fenômeno que ocorre. Vão existir outros, e na semana que vem nós vamos dar sequência a esses estudos. Vamos fazer, né, a nossa prece, o nosso momento de reflexão, agradecendo a Deus este momento, entendendo, Senhor, que a vida continua independente de qualquer forma que seja a nossa partida para o plano espiritual. Essa semana nós sentimos muito a partida de pessoas mais próximas, que através de um acidente retornaram de forma abrupta ao mundo espiritual. Mas nós sabemos, Senhor, que o que perdeu a vida foi o corpo. Que a essência espiritual continua e continuará viva, sensível, dando frutos, buscando reacender-se, reequilibrar-se, dar sequência a uma existência que não tem fim. Então, isso sim é um grande consolo para nós, como nessa história. Sabermos que essa jovem que com 14 anos, na flor da sua pequena juventude, desencarna. Deixa uma dor muito grande dentro de casa, mas ao mesmo tempo traz provas essenciais da sobrevivência da alma no mundo que nos aguarda. Nesse momento, Senhor, em que encerramos as reflexões dessa noite, nós pensamos sempre no lar cristão Paulo de Tarso, para que os nossos pensamentos alcancem aquela casa caritativa, que tem consigo uma luz espiritual, Senhor, da resistência, em tantos tempos difíceis que estamos vivendo, mas ela consegue levantar a bandeira de trabalho ininterrupto por anos e anos, conquistando o respeito da espiritualidade superior e, ao mesmo tempo, libertando diversas almas para regressarem ao seio de nosso Pai Celestial. Abençoe, Senhor, nossos companheiros que lá estão, aos funcionários, aos diretores, a todos ligados a essa instituição. Que na próxima semana possamos estar nós aqui novamente, estudando, fortalecendo as nossas